A graça e a paz do Senhor. Amém? Eita, o povo está acordado hoje. Aleluia. Graças damos a Deus por mais este dia nessa casa de oração. Agradecer a Deus por mais um dia de vida concedido a nós, pelo ar que respiramos, pela água que podemos beber. Mas nós queremos mais, não ficar no raso, nós queremos ir para o fundo. A água da vida. E a água da vida se faz presente hoje aqui. Amém? Amém. Aleluia. Por favor. Fui me incumbido de falar sobre o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus está em Lucas 2. Lerei Lucas 2, do 1 até o versículo 16. Podeis vos assentar, fiquem à vontade, a casa é sua. Se gostar, pode ficar com a gente aqui, em paz. A casa do Pai, mas também é nossa. Lucas 2, lerei do 1 ao 16. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando ali, se cumpriram os dias que ela haveria de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, envolvendo-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Eu só vou reler de novo essa parte, porque essa parte é muito importante. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Esse envolveu em panos é algo muito importante que eu vou discorrer através do compartilhamento da palavra com os amados. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, e que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em pano e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu como um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Amém? Amém. Glória a Deus. Não se esqueça do bendito do pano. O pano é um pano abençoado, é um sinal de Deus. Senhor, em nome de Jesus, a Tua santa palavra foi lida. Nos permita poder compreender um pouco mais a Tua palavra, que possamos sair daqui cheios, mais cheios da Tua graça, mais cheios de sabedoria, que possamos usar essa sabedoria para nós e usarmos para com os nossos entes queridos, os nossos amigos, os parentes, os vizinhos da direita, da esquerda, da frente, de trás, que possamos compartilhar a palavra de Deus constantemente em nome de Jesus. Aleluia. Antes de começar, gostaria de dizer uma coisa para os amados. Eu havia compartilhado com vocês sobre uma cura que eu havia recebido do pulmão, né?
e da veia da horta, só que aquilo foi algo apressado mesmo, que você sabe como que é, né? Quem está com medo vai, abre o exame, vai ler lá, e graças a Deus estava tudo bem, mas eu passei no cardiologista, ele falou que realmente vai fazer só mais um exame. Mas por que eu estou relembrando isso? Eu gostaria de agradecer, Deus usou tremendamente o pastor Leandro e a Cris, orou por mim, e a Cris me entregou ali dizendo, antes até de eu saber do resultado, que eu já havia sido curado. Amém? Então desse trono sai palavra de Deus. Nesta igreja há pessoas usadas por Deus. Todos nós somos instrumentos na mão de Deus, mas nós temos que nos expor. Amém? Então Deus abençoe o casal aí em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Dia 25 nós comemoramos o quê? É Natal, é nascimento de Jesus. Eu acho que não é nenhum nem outro. Eu acho que é um camarada quase gordinho que nem eu, que anda vermelho com a touquinha, Papai Noel, não é? Todo mundo fica esperando ele chegar em casa. Papai Noel nunca traz dívida, ele só traz presentes, né? Papai Noel é uma maravilha. Agora, nós não vemos o Papai Noel, por quê? Que nós não vemos? Porque ele não existe? Não, porque nós não temos chaminé. Ele só desce na chaminé. Se nós não temos chaminé, obviamente nós não vamos ver Papai Noel, certo? Então, continua orando a Deus, porque Papai Noel realmente não existe. Gostaria de dizer para vocês que nós comemoramos o dia 25 de dezembro, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. É uma data errônea. Segundo o que eu havia pesquisado, Jesus nasceu por volta do mês de março, final, e início de abril. Todos os sinais levam a crer nisso, porque em dezembro não tem pastor sequer de Pernambuco que vai querer pastorear no frio. Não tem pastor sequer que vai colocar as ovelhas nesse ponto frio, porque é um frio tremendo. Se você conversar, eu já conversei com pessoas que viveram para o lado de lá, eu falo que de dia realmente é um calor escaldante, mas à tarde, à noite, é um frio enorme também. Abaixo de zero às vezes, é uma controvérsia muito grande. De dia um calor muito grande e à noite um frio tremendo. Então, há controvérsias nessa data, mas não quero me apegar à data. O que nós temos que saber é o seguinte: para cada um de vocês, para cada um de nós, há um dia 25 de dezembro. O meu foi no mês de setembro de 2010. Jesus nasceu para mim naquele dia. Todos nós temos um dia em que Jesus nasceu. Pode ser que não seja o mesmo que vocês, mas cada um de vocês tem realmente uma história particular com Deus, particular com Jesus. Todos nós teremos o nosso nome escrito no livro da vida, desde que mantemos a nossa postura perante Deus. Se faltasse a luz, nós estávamos perdidos, hein? O calor ia ser tremendo. Deixando claro que muitos pensam que os cordeiros, as pessoas acham que os cordeiros nascem como se fosse uma sementinha. Plantou, passou aquela gestação e nasce. Cordeiro só nasce uma vez ao ano. E é justamente entre os meses de março e abril. Glória a Deus. Antecipando um pouco, Jesus é o quê? Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus jamais fugiria à regra de ser o cordeiro e nascer fora do tempo. Jesus nasceu realmente na época em que os cordeiros nasceram, porque ele veio aqui para nos salvar. Esse período em que as cordeirinhas, as ovelhas, procriam, ela tem um tempo de gestação de entre 146 dias e 155 dias. Aula de veterinária. O Fernandinho não está aqui hoje, mas eu vou pegar o lugar dele. Aula de veterinária. Entre 145 e 156 dias. É o tempo em que é dado a cria da ovelha. Nasce o cordeiro nesse tempo. A ovelha fica num tempo de cio,
que varia entre 17 e 17 dias. Ela fica 17 dias não, e 17 dias sim. E o que os pastores estavam fazendo naquele campo, naquele dia? Eles estavam vendo as crias das ovelhas, os cordeirinhos novos que nasciam. Naquele momento, era um momento em que normalmente as ovelhas eram levadas para o aprisco. O aprisco era um local onde era reservado para as ovelhas, onde tinha a proteção contra os animais, e havia ali o alimento, que era colocado numa manjedoura. Porque Belém fica a 8 quilômetros de Jerusalém. É como se fosse um bairro um pouco afastado, não mais do que 9 quilômetros de distância. E em Belém era que se dava os melhores cordeiros, os cordeiros mais perfeitos, porque aquela terra era uma terra frutífera. A comida, o alimento dos animais naquele local era muito abundante e era muito bom. Então por isso naquele local, ou quando se falava daquele local, que o cordeiro era daquela procedência, não se questionava nada. Se veio de Belém, é um bom animal. Se veio de Belém, é uma boa escolha. Se veio de Belém, é uma boa compra. Se veio de Belém, pode aceitar, pode pegar, pode levar, porque é coisa boa. Esses campos, os mesmos campos citados, os mesmos campos de Boaz e Ruth, os mesmos campos onde Davi já havia pastoreado. Esses campos são os mesmos. Então por isso, naquele local em que Jesus escolheu, o computador está meio... Esse local hoje é a Jordânia, não Cisjordânia, mas sim a Jordânia. Naquela época, os cordeiros perfeitos eram separados no templo para os sacrifícios. O cordeiro nascia e era ali feito uma análise para ver se ele havia algum defeito de pelagem, ou de unha, ou casco, ou de fendas, ou de qualquer que seja a deformidade. Ele era perfeito, ele era envolto em um pano. Quando o cordeiro nascia e ele era perfeito, ele já era escolhido para ir para o templo. Ele já era escolhido através desse pano envolto para ir para o sacrifício no templo. Entende o mistério? Jesus, quando nasce, ele já é envolto num pano, porque ele já nasceu separado, ele era perfeito ao nascimento, por isso ele foi envolto num pano, porque ele já era separado para o sacrifício. As coisas, muitas das vezes nós questionamos os porquês de Deus. Por que eu passo por isso? Por que acontece aquilo? Mas se nós prestarmos atenção, Deus sempre está nos avisando, sempre Ele está nos envolvendo nesse pano, mas não para que nós possamos ser separados para um sacrifício, não. O preço já foi pago. Ele nos envolve em um seu manto sagrado, porque Ele nos quer preservar de todo mal, de todo perigo, todo dano físico, mental e espiritual que há aí no mundo. Jesus veio para isso, Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Ele pagou um preço e que nós devemos constantemente valorizar a isso. Nós temos que buscar a presença de Deus constantemente. Nós somos separados por Jesus. Nós somos separados por Deus. E por isso nós vamos sempre estar buscando essa presença. Porque nós, longe da presença de Deus, nós não somos nada. Naquela época, irmãos, não havia casa em Belém. As pessoas, as estalagens daquele local eram grutas que eram escavadas para que ali as pessoas pudessem morar. Enfeitava-se os umbrais,
Os animais eram colocados no fundo e os pastores, os moradores moravam à porta dessas cavernas para que pudessem ali poder respirar um ar mais puro, porque o ar não ia até o fundo. E lá no fundo também não era um ambiente muito bom, porque os animais estavam lá no fundo. O ar era ruim, o ambiente era fétido, porque os animais ali faziam as necessidades deles. Para vocês verem o que aconteceu, um bebê ao ser nascido, ao ter nascido Jesus, foi colocado no fundo de uma caverna. Às vezes as pessoas veem, né, as tendas montadinhas. Não foi desse jeito. Não foi desse jeito. Foi colocado junto com os animais. E os animais, a Bíblia nos diz que ele foi colocado numa manjedoura, a manjedoura ficava no fundo da caverna. Então Jesus foi colocado junto com os animais. José e Maria, foi o espaço que sobrou para eles, porque não havia espaço em estalagem alguma, porque eles chegaram muito tarde para o recenso. José questionou? José questionou? Não. José de forma nenhuma questionou. Por que José não questionou? Porque quem havia falado com ele, quem havia dito para ele, havia sido o próprio Deus. Foi Deus quem disse a ele para que não fuja, para que seguisse em frente junto com Maria. Essas coisas acontecem constantemente conosco. Nós vivemos fugindo do propósito de Deus. Não viemos fugir do propósito de Deus. 2024 vai começar, vai ser tudo diferente. Mas as coisas vão ser diferentes. Mas eu não faço nada de diferente. Como que eu quero obter resultados diferentes falando as mesmas coisas? 2 mais 2 é 4, mesmo antes de eu ter nascido. E vai continuar sendo, até a vinda de Jesus. A não ser que alguém invente uma outra matemática. 5 mais 5 vai ser 10. Foi, é e sempre será. Deus foi, é e sempre será Deus. E nós é que não podemos dar as costas para Ele. Por quê? Você já parou para pensar? Se Deus mandou o Filho dele, unigênito, para salvar esta humanidade que vive... Hoje eu fui levar o Fernandinho para o trabalho, só Jesus na causa. Ele entra às 6, nós saímos de casa às 5 e pouquinho. Se você vê as ruas como estão de madrugada, não é ambiente para se estar andando. Bebida, sabe, narguilé, prostituição, as roupas. É algo que está acontecendo que as pessoas não estão prestando atenção. É o fim dos tempos. As coisas estão sendo abreviadas. Imagina se não fossem abreviadas. Imagina. As coisas estão ruins, e se não tivessem sido abreviadas? E se não estivessem sendo abreviadas? O que é que nós não teríamos que suportar? Olha esse calor. E diz que vai aumentar mais ainda. Já parou para prestar atenção? O calor diz que vai aumentar mais ainda. Nós estamos aqui. Eu encontrei o pastor Jeto lá fora, o pastor Jeto falou assim: eu não estou aguentando de calor. Eu falei: eu também não, gordinho em fogo. Gordinho soa. As coisas não estão fáceis. Não estão fáceis. E Jesus não vai voltar para morrer por ninguém de novo, não. Não vai ter outra Maria, não. Não vai ter outro José. Então nós temos que buscar realmente a presença de Deus. Que o nascimento de Jesus possa ser lembrado todos os dias, mas dê valor ao sacrifício que Ele fez por mim e por você. Ele vai voltar de novo, mas não vai ser para se sacrificar por ninguém, mas vai ser para santificar a cada um de nós. Vai ser para que nós possamos cada vez mais e mais nos aproximarmos dEle, porque o reino dEle não tem nada dessas coisas aqui. No reino dEle não tem esse calor imenso. Mesmo porque, se depender de sol, na Bíblia nos diz que o sol será tirado. Já pensou? E para que a gente ia precisar de sol? Se nós estaremos com o Criador do sol, com a própria luz nós estaremos. Já parou para pensar nisso? Ontem eu estava conversando com a Lourdes e
ontem à noite, de manhã, ela parou do carro, pensei até que estava sozinha, olhando para ela estava olhando para mim no carro, olhando para mim assim, porque nós estávamos fazendo hidro ontem de manhã, e eu estava na piscina, aquela água fresquinha, e eu vendo a água balançando ali, eu olhando, eu falei, puxa vida, Deus criou um líquido que não tem gosto, não tem cheiro, eu posso mergulhar, boiar, lógico, não posso vacilar, porque senão eu posso morrer afogado, embora já tenha vivido na água antes, mas né, nós vivemos na água, mas não pertencemos mais à água, né? O ar, imagina você encher o seu pulmão de ar, você consegue ver o ar? Nós sentimos o vento, mas o ar não tem cheiro, tem a poluição, mas o ar não tem cheiro. Às vezes eu vou fazer serviço pro lado de Cotia, tem um lugar que eu passo, está diminuindo, mas tem um lugar que eu passo, o ar tem um cheiro adocicado, porque não tem casas, não tem fábricas. O ar tem um cheiro bem docinho, que é do quê? Das plantas, das árvores, da vegetação. Imagina como que era no Éden. Eu falo que o ar não tem o cheiro, mas eu acredito que ele tem cheiro. Que é o cheiro do quê? Das árvores, das plantas, das flores. Mas isso é o quê? É uma coisa boa, que nos remete ao quê? O nosso Criador. Ele não falha. Você já pensou? Quando ele fala, não quer funcionar, não funciona. Quando ele fala com os magos, ele fala como? Sinal das estrelas. Os magos seguiram o sinal das estrelas para poder chegar onde estava Jesus. Quando ele fala com os pastores, ele fala o quê? Vá e procure o menino envolto num pano. Por quê? Com os magos ele usou as estrelas, porque os magos estudavam as estrelas. Com os pastores ele falou num nível mais baixo. Ele falou assim, ó, vá e procure o menino que está envolto em um pano. Ele fala a nossa língua. Ele fala a língua que nós vamos entender. Ele não fala nada de diferente. Esse Deus não é um Deus difícil de se alcançar. Eu não vim falar para vocês de um Deus inalcançável, que está no seu trono e não olha por nós. Nós sabemos que existe um Deus que está a olhar por nós todos os dias. Eu não vim falar para vocês de alguém que desce pela chaminé, não. Esse Deus, ele é acessível todo o tempo. Basta dobrar o joelho. Basta dobrar o joelho e nós alcançamos Ele. Alcançamos Ele como? Contando, falando o nosso sentimento. Ele sabe de tudo, ele sabe o que nós estamos passando. É lógico que sabe, mas Ele quer te ouvir. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, ó, eu brinco com uma vizinha lá perto de casa, ela passa, vai para a igreja e fala assim, ó, ora por nós. Quem tem que orar somos nós mesmos. Por quê? Eu estou passando por uma dificuldade enorme, uma dor tremenda. Não adianta eu pedir para alguém orar por mim, porque só eu vou saber expressar a Deus o que eu estou passando. Se eu não conseguir expressar a Deus, ninguém mais vai conseguir. Ora, fala assim, irmão, Senhor, o vizinho pediu para orar por ele aqui. Eu não sei o que ele está passando, mas o Senhor sabe. Quem sabe sou eu é que sei. Eu que ando com o peito apertado, sabe? O desespero, a ansiedade, a busca. E isso faz com que muitas das vezes nós venhamos esquecer o sacrifício de Jesus, que foi muito grande. O nosso Deus não passou e nem vai passar por chaminé, mas os cravos passou pelas mãos dele. Ele passou pela cruz e a cruz está vazia. Por quê? Ele vive. Você pode aplaudir o Senhor? Senhor, em nome de Jesus, graças te damos por esse momento de ouvir a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, Senhor. Tire de nós todo o temor, Senhor, do inimigo. Que possamos enfrentar as nossas dificuldades, os inimigos que vierem aparecer, Senhor. Mas nós sabemos que nós somos mais que vencedores em Ti. Nós sabemos que em nós é aspergido o Teu sangue. E pelo Teu sangue nós fomos sarados, nós fomos curados, nós fomos libertados, nós somos livres. Nós não somos mais escravos do medo, nós estamos livres.
livres. Eu sou livre. Nós somos livres. Aleluia, glória a Deus. Amém? Aplaude o Senhor mais uma vez.